Fala turma do curso, aqui é o Alisson. Nesse vídeo vamos aprender a criar essa arte que você está vendo na tela aqui agora, que basicamente passa uma mensagem de uma maneira animada e mais artesanal. E como que você pode adaptar isso para determinada empresa, determinado cliente que você está fazendo? Basicamente se faz uma reuniãozinha aí, eu sempre recomendo você faz uma reunião para levantar tópicos do que se pode criar arte e para entender como é que funciona também o contato dessa empresa com o cliente. Tem sempre alguma coisa assim que o cliente acha muito divertido, gosta muito de quando acontece naquela empresa. E você pode pegar dessas ações e criar esse tipo de arte que você está vendo aqui na tela agora. Aqui eu estou dando um exemplo como se fosse a loja avisando, dando promoções para aquele cliente que estava aguardando aquele produto e quando ele recebeu a promoção sobre aquilo, então é aquela animação, né, que a gente tem. A gente já ia comprar mesmo quando recebe, então uma promoção melhor ainda. Apenas um exemplo para a loja. Porém, por exemplo, num pet shop lá você pode pegar um cachorro, alguma ação que aquele cachorro faz ali que o dono gosta bastante, por exemplo, também é legal, ou algumas coisas assim que sejam engraçadas, como conteúdo também, não apenas para divulgar algum produto e tal, como conteúdo mesmo também pode ser acrescentado. E isso eu citei pet shop, loja aqui de roupa ou qualquer outro tipo de produto, mas enfim, você pode fazer seja qual for a área. Que inclusive tem o artista aqui, essa arte é baseada nas artes do artista Roberto Leon, que eu vi no Behance dele, artes incríveis. Você está vendo na tela agora, ó, por exemplo, quando se encontra dinheiro no bolso. Aqui sobre viagem, sobre curtidas nas fotos, comprar, comprar e comprar. Aqui eu falei sobre cachorro, ó, quando você recebe um grande, aqui como se fosse um encontro, né, uma lambidona do seu melhor amigo, um gol do seu time e tal. Aqui esse daqui não faz sentido colocar num trabalho, né, quando o cara sai quebrando tudo do trabalho, enfim, entende? A partir disso você pode analisar qual que é o comportamento do cliente em relação àquela empresa ou à sua própria empresa, se você estiver criando arte para você mesmo, e criar edições nesse estilo aqui. O que a gente precisa para começar essas edições, basicamente, fontes que sejam legais e combinem, por exemplo, uma que seja mais alta e compacta, para a gente colocar palavras que não tenham tanto impacto na nossa frase, como por exemplo, que, ó, quando, queria, que eu queria. São dois exemplos que eu coloquei essas fontes mais altas. Uma manuscrita para colocar também palavras que chamem bastante atenção, como por exemplo aqui, ó, promoção. E uma caixa alta mais artesanal, que também coloque outras palavras que também são importantes e que preencham a sua frase, como por exemplo aqui, ó, recebo daquele produto e o comprar. O recebo, produto e o comprar são a mesma fonte. O daquele eu coloquei uma outra fonte só para dar uma quebrada ali, não ficar sempre aquele mesmo marcado. Mas também se você quisesse utilizar aquela outra, essa que eu utilizei nos três aqui também poderia. Enfim, apenas para dar uma variação um pouco maior. Veja que eu mantive um padrão também nessas fontes mais bold, que são um pouquinho mais grossinhas, que ela tem um aspecto, uma textura, como se fosse assim uma tinta e um vazadinho. Isso daqui é bastante utilizado em arte em quadro negro, sabe? No canal PSI tem vídeo sobre isso e talvez pode ser até um tema legal para a gente criar aqui para o curso também. Mas bora lá, só eu queria apresentar antes para você entender o conceito e vamos agora para a criação. Então, Ctrl N para criar um novo documento. Vou criar ali quadradinho, 1080 por 1080, 72 de resolução e vou criar. Cores também, ó, as cores lá que o Roberto Leon utilizou nas suas artes ficaram incríveis, né? Combinam muito bem. Veja que é uma imagem ali principal, uma foto de uma pessoa, de um doguinho aqui, ó, dos gatinhos, enfim. E basicamente duas cores, uma de fundo, o branco que ele utiliza ali no letreiro, e para colocar aqueles detalhes, ícones, desenhos, enfim, ele coloca uma outra cor que combine. Aqui esse verdinho com amarelo combinou também, aqui combina com o roxo. Nos amarelos aqui você vê que ele utilizou bastante o magenta, o vermelho para colocar nos ícones. Enfim, são cores que combinam e você pode utilizar essas aqui semelhantes também. Eu vou utilizar mais ou menos dentro desse esquema, com esse verde, só que com roxinho de detalhe. Então vamos lá. Já até separei as duas cores, ó. Se quiser utilizar o mesmo código hexadecimal, é o 01 e 0C3, ok? E no roxo, que eu coloquei aqui como cor de segundo plano, é o 672C
8A. Eu já deixei as duas aqui porque fica mais fácil de capturar, né, quando a gente for criando. E já pode, por exemplo, pintar o fundo com a ferramenta latinha de tinta. Clica o botão direito do mouse, expande a subcategoria, seleciona a segunda aqui e vamos pintar o plano de fundo. Agora eu já vou recortar e importar aqui o personagem que eu quero colocar na minha foto. Aqui eu vou simular como se ele estivesse recebendo alguma coisa no celular. Então eu vou pegar esse camarada aqui. Como o fundo está mais sólido, eu posso recortar com essa ferramenta mesmo de seleção rápida, que ele vai ter um bom resultado. Mas dependendo da sua imagem, né, recorta com calma lá com a ferramenta caneta ou então a ferramenta laço poligonal também é uma outra solução viável. Dá um Ctrl C, vim na minha arte e Ctrl V para colar. Ctrl T para aparecer os nós de redimensionamento. Alt, clico lá na forquilha e diminuo tudo proporcionalmente. Já vou deixar centralizado aqui na minha imagem, num posicionamento mais ou menos que caiba o começo da frase em cima e a continuação dela aqui no meio e nas laterais. Confirmar na barra de propriedades, ok. E aqui eu vou começar com o texto, então com todas aquelas fontes que eu mencionei, vou passar a listagem e vou deixar para download todas as fontes que eu utilizei nesse vídeo. São essas aqui, ó. Fontes, toda essa galera aqui, ó, são 5, 6 fontes. E aqui a gente faz também aquela planejamento inicial de como que a gente vai colocar os textos. Dê destaque para aquelas palavras que são mais importantes, que nem, por exemplo, eu vou colocar aqui mais destacada a palavra recebo e promoção. Preposições e tal, vou colocar mais como uma forma de detalhe. E aqui também tem bastante, ele é bastante livre, digamos assim, as fontes, as letras. Não precisa ter um enquadramento certinho, uma perspectiva certinha. Na verdade, fica bem divertido e mais legal ainda quando você faz algo mais solto. Quer ver? Vamos começar então selecionando aqui a ferramenta texto. Vou clicar e digitar aqui. A minha frase vai ser: quando recebo promoção daquele produto que eu queria comprar. Essa vai ser a frase que a gente vai digitar aqui e vai montar nossa arte. Então eu vou digitar tudo em caixa alta aqui, por exemplo, quando. Posso colocar lá em cima. Confirmar na barra de propriedades e colocar aqui a cor branca. As fontes que eu estou utilizando, eu vou utilizar a Lemonade Stand. Ó, essa fica bacana para esse tipo de parte da frase lá, né? Posso até colocar um espaçamento entre letras, né? Isso, um pouquinho maior. E aqui a gente pode fazer essa perspectiva de duas maneiras nesse texto para deixar ele mais intuitivo, mais divertido, como mencionei no início ali. Posso aumentar um pouquinho. A primeira delas é vindo nessa opção aqui do texto mesmo. E aqui em distorcer você escolhe o tipo de distorção e aplica, por exemplo, posso aplicar uma distorção em peixe aqui, por exemplo, ó. Já consegue ter uma perspectiva já diferente no texto. Acho que aqui nesse eu já vou deixar apenas um efeitozinho assim, já fica bom. A palavra embaixo eu recebo, vou dar uma perspectiva diferente e vou colocar ainda com a perspectiva do Ctrl quando a gente converte em forma, para mostrar todos os exemplos do como você pode fazer. Confirmar aqui em cima, já está maneiro aqui, deixar centralizado. Ferramenta texto, clico e digito. Agora já criou outra camada ali, né? Automaticamente. Recebo. Vou digitar em caixa alta aqui também. Essa aqui começa com QG. Era a fonte que eu utilizei no exemplo em off aqui, que achei que ficou bacana. Essa aqui, ó. QG Life is Messy. Messy, é isso aí mesmo. Desde que a fonte por si própria ela já não tem um padrão, aquela organização certinha. Tem letras que são maiores, menores. Isso aqui fica legal para esse estilo de arte. Vou deixar agora o espaçamento em 0 aqui mesmo, porque eu não quero que fique tão distante. E a gente pode fazer daquela forma, ó, dando um Ctrl T, aplicando uma perspectiva de distorção dessa forma aqui, padrões que tem no Photoshop. Por exemplo, colocar esse aqui, o sinalizador, confirmar na barra de propriedades, Ctrl T, aumentar aqui o tamanho dela por completo. E disso vai adaptando conforme as outras fontes também, ó. Selecionei a quando. Talvez porque ele tem uma quebra um pouquinho para baixo, ficaria interessante fazer do outro jeito aqui, né? Esse efeito. Então, voltando no Ctrl T, aqui na distorção em peixe, eu vou vir fazer o oposto, ó. Talvez assim ficaria mais legal, porque daí a fonte cairia mais pro canto aqui. E nada que você não precisa deixar tudo centralizado, na verdade, que nem eu tô mencionando. Isso daqui é bem freestyle, assim, ó. Confirma na barra de propriedades lá em cima. Pode até dar um Ctrl T, rotacionar um pouquinho também se quiser. E a outra maneira
de você colocar perspectiva é transformando essa fonte numa forma. Só que aí você tem que prestar atenção que você não vai conseguir voltar mais e editar ali o texto. Que você já está convertendo ela para um outro tipo de arquivo no seu Photoshop. Como por exemplo, essa recebo. Eu já coloquei essa perspectiva de distorção aqui que fez meio que uma onda, né? Mas eu posso clicar com o botão direito do mouse e converter para forma. Dando um Ctrl T, eu posso vir aqui, ó, pressionando o Ctrl e fazer a minha perspectiva que eu quiser também com o texto. Então ele fica bem na sua mão, aí você consegue fazer algo bem personalizado. Beleza, como eu falei, vou criar primeiro os textos, depois a gente vai para a próxima parte que é os ícones, os desenhos ali. Então aqui embaixo eu vou colocar promoção, vou utilizar uma outra fonte, então criando uma nova camada, texto, clico e digito e vou digitar agora a palavra promoção, que é a continuação da minha frase. Só que veja, essas fontes aqui, elas não possuem, a maioria delas não possuem acentuação, cedilha e tal, e a gente mesmo vai precisar criar. Mas não é nada difícil não, vou te mostrar como que eu vou fazer isso aqui. Eu vou digitar promocão, né, promocal, confirmar na barra de propriedades lá em cima. A fonte que eu vou utilizar aqui nesse exemplo é a Angeline Vintage. Tirar o espaçamento entre letras. E vou aumentar bastantão ela aqui, ó. Aí tá maneiro, eu vou fazer aqueles dois efeitos de perspectiva, colocar essa aqui do texto mesmo. Pode ser essa do arco. Aí eu vou confirmar, também vou converter em forma, converter para a forma aqui o texto. Ctrl T e pressionando o Ctrl fazer aquela perspectiva de maneira mais manual. Então quero dar uma perspectiva como se o texto estivesse num ângulo assim, ó. Dá um pouco tipo de profundidade pro texto. Aqui, como eu tenho bastante texto, eu não ia conseguir colocar tudo na horizontal, porque eu queria dar um efeito, algum destaque, fazer algum gráfico aqui na parte do celular, que é uma parte bem importante aqui na nossa imagem. Então eu procurei colocar algo mais na vertical aqui, ó, tipo daquele produto, colocar aqui, de meio que na barriga dele, como é um espaço mais nulo, eu posso colocar aqui eu queria, e aqui do outro lado comprar. Então, ó, quando recebo promoção daquele produto que eu queria comprar. Vou colocar dessa forma. E eu recomendo você fazer meio que um teste ali num rascunho de papel mesmo antes de passar para o Photoshop. Toda essa organização de fontes que vai ser mais fácil. Você já tem uma ideia de onde partir quando você começar a sua edição. Então, criando uma nova camada, clicando e digitando. Aqui eu só vou cancelar, porque eu posso escolher essa opção aqui, ó, de ferramenta texto na vertical. Clico e digito, agora o texto vai começar de cima para baixo, ó. Colocar aqui uma outra fonte, aproveitar e usar todas aquelas fontes, né? Colocar essa Sheila Cranion. Não, é Crayon. Isso, Cranion não, Sheila Crayon. Tirar também o espaçamento de letras. E fazer o mesmo esquema ali de distorção. Isso daqui também não tem certo ou errado, você vai colocando como você achar que tá ficando maneiro. Por exemplo, ó, vou dar um Ctrl T aqui. Eu já utilizei aquele de peixe, né, que eu tava achando bacana. Será que dá para continuar utilizando ele ou não nesse caso aqui? Vamos lá, vou tentar utilizar ele. Porém, não dessa forma, que senão ele vai distorcer demais o texto, vai ficar estranho. Você pode inverter a orientação, ó, se você quer na horizontal ou na vertical. Vou clicar em mudar. Ó. Então ele fez o efeito de peixe na vertical aqui agora. Então para esse esquema aqui vai ficar mais maneiro. Posso até deixar aqui a parte de cima mais gordinha, que é como se ele tivesse mais próximo na tela. Vou colocar aquela outra perspectiva após converter em forma também. Meio que nos dois produtos. Nos dois produtos. É que eu falei o produto porque eu vou colocar uma outra palavra escrito produto, né? Então nas duas palavras aqui, ó. Dessa forma aqui, pegar a ferramenta texto, clicar e digitar produto. Agora sim, ó. E vou usar outra fonte. Pode ser essa mesma que eu coloquei aqui no recebo, que era a QG, né? QG Life is Messy. Aquele efeito de peixe, ó, na vertical, orientado na vertical.
Só cuidado para não fazer uma distorção tão grande que fique ilegível também, né? Tome cuidado quanto a isso. Confirmar aqui, vou converter os dois em forma para dar aquela outra perspectiva também, que eu já mencionei aqui nos outros textos. Por exemplo, começar aqui com o daquele. Verdade, aqui na parte de cima, eu quero que a parte de cima pareça que está mais próxima, e até um pouco inclinada, ó. Então, pressionando o Ctrl, né, eu venho aqui nos nozinhos e aumento. Posso até colocar mais um distorção aqui, agora de arco, por exemplo, vamos ver se fica bacana. Ó, só que agora não nessa orientação também, né? Vamos mudar aqui para vertical, para deixar meio que curvado, ó. Ah, vai ficar bacana. E os mesmos efeitos eu vou colocar aqui no do produto também. Recomendo você testar bastante aqui esses efeitos que eu estou mencionando na aula para ver os quais ficam mais legais para determinada arte. Você pode utilizar toda aquela gama de efeito de distorção ali. Eu estou usando meio que esses aqui para fazer algo mais uniforme, né? Que se converse entre si. Porém, se eu utilizasse outros efeitos aqui já no início, eu teria que utilizar outros efeitos aqui no final também. Mas nenhum, lembrando, tá errado. Você faz como você achar mais da hora para sua arte. Olha aí, ficou maneiro. E daquele produto eram duas palavras grandes. A gente conseguiu aqui colocar dentro de um espaço bem curto, inclusive, né? Para dar continuidade na nossa frase. Até o daquele eu aproveitei aqui o espaço do pro, do P e do R aqui, da palavra de cima. Aqui então eu posso colocar o que eu queria, né? Até posso pegar a mesma formatação lá do quando, dar um Ctrl J, clicar aqui nesse texto, arrastar lá para baixo, 2 cliques aqui na camada e redigitar aqui, ó, que eu. Posso usar o mesmo efeito de distorção que estava lá ou dar um Ctrl D, vir aqui e alterar também, ó, colocar o sinalizador, por exemplo. Maneiro, aumentar só o espaço entre linhas agora, para deixar um pouquinho mais distante um do outro, ó. E aqui no outro canto da direita eu vou fazer exatamente os mesmos efeitos que eu fiz aqui nesse canto, só que é o inverso agora, para ele ficar mais inclinado e curvado para a direita. Então, texto, clico e digito. Só vou pegar aqui a ferramenta do texto na vertical, clico e digito comprar. Posso digitar a palavra como um todo, assim, ó, comprar, ou digitar comprar. Na verdade ele vai quebrando para o canto esquerdo aqui, né? Então eu posso fazer o inverso aqui, digitar prar com, que daí vai dar certo, ó. Prar, dá um enter e com, que daí vai ficar o comprar bem certinho. Posso digitar dessa maneira, que daí ele vai meio que se equivaler aqui. Visualmente, digamos assim, a arte vai ficar mais equilibrada aqui. Aqui tem 2 linhas, aqui também teriam 2 linhas daí. Vou confirmar e vou deixar um texto um pouquinho mais reforçado. Pode ser esse do recebo, porque a palavra comprar também é importante aqui na minha frase. Muito bem, tirar o espaçamento entre letras aqui também. Deixar o entre linhas não tão distante assim, para ele ficar mais ou menos equivalente ao que a gente tem de espaço aqui no outro lado. Ctrl T, vou aumentar aqui para ficar do tamanho mais ou menos final que eu já quero aqui na minha arte. E lembra dos efeitos, né, que a gente colocou lá, o de distorção aqui, qual que foi? O de peixe, né, só que na vertical. Exatamente. A gente converteu em forma. No Ctrl T, pressionando o Ctrl, colocamos a perspectiva ali, de maneira manual. Coloquei como se a parte de cima tivesse mais ressaltada, assim, a parte de baixo mais para trás, ó. E além disso, coloquei mais um efeito de distorção, que no caso foi o arco na vertical. Eu cliquei aqui na orientação, só que agora, ó, ao invés da esquerda, eu joguei para a direita. Aí, turma, muito bem. Então a parte do texto a gente já criou, só que veja que o alinhamento não está muito legal. Então a gente pode pegar todas essas camadas aqui, ó, clicar na primeira camada lá em cima, na última aqui embaixo, que é a do cara, pressionando o Shift para selecionar todas as camadas. Deixa eu até aumentar essa parte aqui, que a gente visualize melhor os efeitos aqui, as camadas, né, no nosso painel. Beleza? Tecla V para selecionar a ferramenta mover rapidamente e agora sim vou centralizar no nosso arquivo. Aí. Bom, a próxima parte agora é a dos ícones, dos desenhos, enfim, se pode fazer então da maneira número 1, criando formas com a ferramenta caneta. Vou demonstrar aqui, por exemplo. Seleciona aqui a ferramenta caneta ou com formas personalizadas do próprio Photoshop, você também pode utilizar. Ferramenta de forma personalizada, por exemplo.
vem aqui nas opções, você pode instalar novas formas ou utilizar as formas que o Photoshop já possui nativamente, ou vir e criar com a ferramenta caneta, ó. Cor de preenchimento, por exemplo, eu vou clicar aqui em mais cores e selecionar aquele roxinho que eu estava separando pra gente lá no início, ou até um pouquinho mais claro, ó, para que fique mais visível. Dá um OK e vou criar uma nova camada lá em cima que será correspondente a esses meus efeitos. Ah, só que veja como estava selecionado todos os textos aqui, ó, que estavam convertidos em forma, ele pintou de roxo, né? Então deixa eu dar um Ctrl Z para voltar, criar uma nova camada e daí sim selecionar aqui a cor roxa. Criar uma faixinha aqui, ó, bem rápido, para mostrar um exemplo com a ferramenta caneta, por exemplo, assim. Pressionando Alt para mudar a orientação aqui da forma, só criar um final de faixa, digamos assim, ó. Que eu venho aqui, jogo lá para cima, pressiono Alt e finalizo a faixa lá em cima. Ó, essa daqui é uma maneira bem rápida, né? Apenas para ilustrar aqui, mas que se pode fazer. Desenhos com a ferramenta caneta. Vou deixar um pouquinho mais claro, que eu acho que está muito escuro esse preenchimento. Vou pegar aqui um roxo mais ou menos assim. E dar um Ctrl J, por exemplo, arrasta lá para o outro canto. Opa, pera aí que a forma estava selecionada ainda. Voltar aqui na camada, Ctrl J. Tá duplicando só uma parte, deixa eu ver o que houve. Saiu duas formas aqui para cima, que não sei, bugou no Photoshop. Essa forma que é a correta. Então dá um Ctrl J nela. Isso, agora sim, a gente duplicou. Ctrl T. Clico com o botão direito do mouse e viro horizontalmente para colocar lá no outro canto. Posso até rotacionar para dar de acordo com a distorção, né? O efeito de distorção que a gente colocou ali no texto. E ficou maneiro aqui. Outra forma, você pode encontrar ícones prontos para ir ilustrando também. Por exemplo, joga lá no Flat Icon. Aqui, por exemplo, eu vou colocar como se o cara estivesse recebendo uma notificação pelo celular do desconto, né, sobre o produto que ele estava esperando, que é o que a frase está dizendo. Eu posso colocar aqui, achar um sino, por exemplo, aqui, ó, pesquisa em inglês, né? Opa, pesquisar em inglês aqui, sino. Pode baixar o sininho e joga esse ícone aqui na imagem e vai ilustrando dessa forma. Baixa o PNG, né? Por exemplo, ó, esse sino aqui. Baixa o PNG, ele já vai estar em fundo transparente, vem aqui e coloca da cor correta. Ou você mesmo pode ir desenhando, que vai ficar de uma maneira também bem mais personalizada, disparadamente mais personalizada. E é isso que eu vou fazer a partir de agora. Eu vou desenhar, que eu acho que fica mais legal. Só mostrei a parte ali que você pode colocar como ícone, porque é um opcional, caso você queira mandar ver. Mas ainda, principalmente se você tiver uma mesa digitalizadora, você tem ali o traçado totalmente livre para você fazer o que você quiser. Por exemplo, eu estou aqui com a minha mesa, que é bem simples de entrada aqui da Wacom, que eu provavelmente já mencionei aqui no curso, nos primeiros módulos, para você, que você conheceu ela, né, de maneira bem rápida aqui. E aí a única configuração que você tem que fazer com a mesa digitalizadora é essa opção aqui, que vai definir a pressão do pincel. Ou seja, é o quão grosso e fino termina conforme você pressiona na mesa digitalizadora, que é isso daqui, ó. Começa fininho, se você pressionar, ele vai ficando mais grosso. Você consegue ter uma precisão melhor e fica mais bonito o seu desenho. Não precisa também ser desenhos ultra mega profissionais. Por exemplo, eu vou desenhar uma caixinha de presente aqui para você ter uma noção do que eu estou falando. Aumenta, diminui o tamanho do ponteiro do pincel com a tecla abre e fecha colchetes, ou pressiona Alt, clica com o botão direito do mouse, ó, você vai aumentar e diminuir o tamanho. A outra coisa que eu aconselho, você clica com o botão direito do mouse e aumenta a dureza para que ele não fique tão macia assim a pressão do seu pincel. Fica mais bonito quando ele fica mais duro aqui com esse esquema de desenho aqui. Pressiona a tecla R, vai aparecer aqui a rotação, você pode mover a sua arte, mas não está movendo a direção dela, apenas como se estivesse virando uma folha de papel aí na sua mesa. Olha aí, viu quanto eu errei e acertei, né? A tecla E seleciona a ferramenta borracha. Vou apagar essa parte aqui que não ficou legal. Ficou muito curto, mas já ficou, ó, estilo um presentinho desenhado aqui.
Dá pra você usar tranquilamente. Entendeu, né, o que eu falei de não precisa ser perfeito? Olha que estranho que ficou aqui. Mas dá pra entender que é um presente, né? Claro, você pode ir aperfeiçoando isso, o desenho, para ficar mais entendível também. E caso não fique a cor que você deseja, pode dar 2 cliques aqui ao lado para abrir a janela de estilos de camada, colocar uma sobreposição de cor e aí sim selecionar a cor que você deseja. Deixar aqui um pouquinho, um meio tom. Aqui estava muito escuro, esse está muito claro, deixar um meio tom. Subir um pouquinho aqui no estilos de cor. E eu tô colocando esse presente como se fosse o produto que ele quer comprar, né? Por isso. E eu vou colocar meio que ele olhando, para esse presente. E aqui eu posso colocar alguns outros enfeitezinhos também, ó. Crio uma nova camada. Aqui eu vou criando várias camadas para realizar os desenhos e a ilustração da minha arte. Colocar alguns efeitos como se fosse daquele produto, que é esse produto aqui, ó, entendeu? Por exemplo, pego aqui a ferramenta pincel. E você pode fazer por cima do texto ou por baixo dele também, criando camadas embaixo das camadas do texto e aplicando. Como por exemplo, essa daqui a gente fez por cima, mas tranquilamente podia pegar ela aqui e arrastar para baixo do promoção, né, que tá ali por cima aqui, ó, para baixo do promoção, mas eu vou arrastar para baixo de todos aqui. Deixar apenas acima do cara. Ó, então fica por cima ou por trás, tanto faz. E aqui você pode, por exemplo, até criar uma nova camada, arrastar para baixo e criar esses mesmos detalhezinhos, só que em branco também, ó. Pressiono Alt, capturo aqui a cor branca. Vou fazer mais alguns exemplozinhos parecidos aqui, ó. E quando você estiver fazendo aqui, você vai errar bastante vezes. E principalmente quando você estiver criando assim mais manualmente. Então o Ctrl Z vai te ajudar bastante a voltar essas ações e refazer da maneira mais perfeita. E aqui, ó, por exemplo, realçar também detalhes do personagem. Por exemplo, aqui a reação dele de surpreso, né? De feliz surpresa. Você pode realçar também, criar uma nova camada aqui em cima. Eu venho aqui, eu vou colocar nessa parte aqui do olho. Vou pegar aqui o roxo também, ó. Pode ser esse roxinho aqui do presente. Para selecionar a cor, lembrando, Alt, vem aqui e captura a cor. Vou colocar aqui no outro lado. Opa, ó, muito forte. A mesa digitalizadora é isso, ó, quando a gente pressiona muito forte. Aí tá bacana. R para voltar lá, redefinir a visualização, para voltar ele de maneira inicial, né? Certinho aqui a orientação dele. E eu posso fazer muitos outros desenhos também. Por exemplo, aqui no comprar, posso desenhar uma moedinha, uma nota. Aqui no que eu queria, posso desenhar uns elementos também, assim, mais artísticos. Manda ver. Colocar essa nota, por exemplo, saindo do bolso dele também é possível. Aqui na promoção, que nem eu falei, posso desenhar um sininho da notificação do celular. Posso colocar também aqui, ó, em promoção, colocar uns sinais de porcentagem também, por que não? E aqui mesmo, ó, desenhando, a gente pode criar os sinais aqui, o tio e o cedilha que estavam faltando. Vamos criar, por exemplo, aqui já, então, nova camada. Pegar aqui a cor branca. Pincel na cor branca. E vem aqui e eu mesmo crio, ó. Viu como ficou bom? Nem dá pra dizer tanto que alguém que bater cara direto não vai dizer que esse tio e esse cedilha não eram da fonte, né? Então você mesmo pode criar. Não, mas a fonte não tem cedilha, não tem tio, não tem pontuação, não tem nada, não vou utilizar. Não, você, claro, se for muito texto, daí não compensa, mas se for uma, duas palavras, você mesmo pode fazer. Ó, a porcentagem que eu falei, criando uma nova camada, vem aqui, cria umas porcentagenzinhas. Opa, é o contrário, né? Aí, ó, criei uma aqui. Vou dar um Ctrl J, colocar mais algumas espalhadas aqui, ó, Ctrl J para duplicar, né? Ctrl T. Posso rotacionar, pressionar Alt, ó, diminuir aqui, deixar algumas menores aqui. Só mais para preencher mesmo a tela. Eu posso pintar alguma, deixar ela colorida ou deixar branca também. Por exemplo, vou pintar essa aqui, maior zona. 2 cliques ao lado. Estilos de camada, sobreposição de cor e já tá lá aquele roxo que a gente pintou no presente. Vou dar um OK aqui e show de bola. Dessa maneira a gente vai continuando a criação aqui. Vamos pintando mesmo com a ferramenta pincel aqui, ó, e criando desenhos.
Ó, vou desenhar aqui o sino, por exemplo, ou até esse elemento que eu mencionei aqui embaixo. Vamos ver aqui, ó. Pode ser nesse roxo mesmo que a gente estava criando lá em cima. Alt, capturar a cor. Digamos que assim tá bom. Não ficou muito bom, mas era mais ou menos isso que eu queria fazer. Coloca aqui, dá um Ctrl J, manda lá pro outro lado também. Ctrl T. Clica com o botão direito do mouse, vira horizontalmente para espelhar, ó, deixar igual dos dois lados. Entendeu? Dessa maneira você vai criando ilustrações. Aqui eu posso criar o sinalzinho do sino, da notificação do celular. E também esses efeitozinhos aqui, ó, também no celular, como se estivesse disparando, 50% off. Pega a ferramenta texto, inclusive, esqueci, a gente podia ter escrito 50%. Então, como não tem porcentagem nem nada dessas fontes, só vou digitar aqui, ó, 50% off, por exemplo. Pegar aquela Lemonade lá. Você dá um Ctrl T, colocar em arco aqui também. Vamos fazendo os efeitos de distorção que você quiser. Deixa eu ver se até se essa tem porcentagem ou não. Ó, não tem. Deu até um bug ali na fonte. Mas você mesmo... a gente já desenhou a porcentagem. O que eu tô falando aqui, ó? Você pode vir aqui nessa porcentagemzinha que a gente criou. Dá um Ctrl J nela e arrasta aqui para baixo. Ctrl T. E reposiciona aqui, ó. Só vou dar 2 cliques na fonte e colocar um espaçamento maior aqui entre os 50% e o off. Aí, ó. Pronto, problema resolvido. Se eu colocar aqui da cor. E continuar nossos efeitos aqui artísticos com a ferramenta pincel. Desenhar aquele sininho da notificação. Vou também desenhar mais uma moedinha aqui e uma nota, simulando aqui uma nota de real. E tudo no mesmo esquema, com a mesma configuração de pincel que eu estava fazendo todos os outros desenhos. E daí a gente já volta, porque tem mais uma etapa aqui para a gente fazer o acabamento melhor das fontes, mas é bem rapidinho também. É isso aí, turma. Então depois que você desenhou tudo aí, fez a personalização da sua arte. Só que esse texto, acho que esse comprar eu podia ter feito de uma maneira diferente, né? Tipo o com e o prar terminando junto. Podia aumentar o com e deixar de uma maneira mais reta. Eu vou fazer isso no final, porque eu tenho que refazer todo o texto, mas na arte final você vai ver que vai ficar dessa forma. Você vai entender o que eu estou querendo mencionar aqui. Mas enfim, o efeito final do texto que eu disse que você pode fazer passando por detrás do personagem é mais ou menos no seguinte, ó. Por exemplo, aqui o recebo. Selecionar aqui o texto do recebo. Então eu vou colocar uma máscara de camada nele. Porém, com base, posso até deixar já uma máscara de camada pronta, ó, no recebo. E vou vir aqui na camada do personagem e pressionar Ctrl na miniatura para fazer a seleção completa do personagem. E agora, na máscara de camada do texto do recebo, eu pego a cor preta com o pincel e escondo aonde eu quero. Por exemplo, aqui eu quero esconder esse cantinho aqui, ó, do C e até a letra E. Vamos ver como é que fica escondendo, deixando a B por cima, ó. Ctrl D para tirar a seleção, fica dessa maneira, ó, entendeu? O texto vai passando, entrelaçando entre o personagem. Vou fazer também com a palavra promoção para você entender melhor. Promoção, coloco uma máscara de camada, pressiono Ctrl, venho na miniatura de camada do personagem para fazer a seleção, Ctrl e clico aqui. E agora voltando na máscara de camada do promoção, vou vir aqui, por exemplo, no O, ó, como se estivesse ocultando essa parte aqui. Eu vou deixar apenas essa parte da curvinha aqui, ó, da letra O, para dar continuidade na letra M.
pode ir entrelaçando, ó, com o corpo do personagem. Essa parte aqui do A também eu vou colocar como se estivesse por detrás, ó. Entendeu? Ó, Ctrl D para tirar a seleção. São efeitozinhos que vão dando toda a diferença lá no final. Agora basta dar um Ctrl Shift S, salvar em PNG e subir aí para sua rede social, seja para o Instagram, para o Facebook, enfim.